Glória a Deus. Querido irmão, eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Por certo, é muito interessante, abençoador e abençoado fazer parte de uma família que o pai dessa família, ele entende que seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Que bom ser casado com um maridão assim, né, esposa? Que ele diz assim: Jesus é o centro da minha vida. Que bom ser filho de um pai que diz: Jesus é o projeto da minha vida. A família é abençoada por isso. Esse texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, nos apresenta alguém que entendeu que o caráter da sua pregação era Jesus Cristo. E olha o que Paulo vai dizer no verso 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia, amém. Vamos repetir, irmãos, todos juntos. Porque decidi nada saber e este crucificado. Amém. Ó Deus de graça, ó Deus, fala conosco através da tua palavra, que é santa, que é poderosa. Eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada pai aqui presente, derramando sobre as nossas vidas sabedoria, Pai, discernimento, que o Senhor de fato possa ser o centro das nossas vidas, que possamos fazer tudo para a glória do Teu nome, Senhor. Fala conosco, usa-me como instrumento nessa manhã, Pai, para edificação do Teu povo, nesse lugar, e daqueles também que participam desse culto através da internet, Senhor. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, Senhor. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Note bem, querido, aqui a síntese da mensagem, da pregação, da essência, do caráter, daquilo que Paulo apresentou como sentido de vida. Eu coloquei esse tema na mensagem nesta manhã: seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida, porque na década de 80, irmãos, esse foi um tema, ou um título de um livro que circulou num gueto cristão evangélico. Seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. E esse livro teve uma receptividade muito agradável no ambiente evangélico, muito interessante. Seguir a Jesus é projeto de vida. E alguém pode pensar o seguinte: parece algo absolutamente desnecessário dizer aos crentes que seguir a Jesus é um projeto de vida. Parece algo desnecessário, porque de pronto nós iríamos responder: nós já entendemos isso, pastor. Nós já entendemos conceitualmente que seguir a Jesus é o pré-requisito daquele que se diz discípulo de Jesus. Não é algo opcional, agregado, quem sabe, a uma prateleira de opções que devo ou não seguir os passos de Jesus. Tem outro livro que diz: seguindo os passos de Jesus. Mas seguir a Jesus é projeto de vida, e parece desnecessário dizer isso, falar isso para a gente que é crente, dizer que não há ninguém que se compare, não há uma referência de existência que está além ou para além de toda outra qualquer perspectiva que a ela possa pretender igualar-se. Nada se compara a Jesus, isso é fato, isso é uma profissão pública de cada crente aqui nessa manhã. Nada é comparado àquele que é mestre das nossas vidas. Mas deixa-me te dizer uma coisa: nós precisamos, vez por outra, nós precisamos reiterar essa verdade para o coração da gente. E note, seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. E por que eu lhe digo isso, ou lhes digo isso nessa manhã? Porque por mais que eu tenha a compreensão de que de fato eu sou discípulo de Jesus,
Por mais que eu tenha a compreensão que nós vivemos num país onde a maioria esmagadora afirma, diz assim: eu sou cristão. É verdade que a prática às vezes está muito longe dessa profissão, dessa verbalização de seguir a Jesus, de um país que se assume em sua grande maioria cristã, alguns até que se percebem como cristão. Ainda assim, nós precisamos reiterar essa verdade, porque na cabeça de algumas pessoas, para nossa perplexidade, mesmo em nosso meio evangélico, nós percebemos que para algumas pessoas, elas estão servindo ou seguindo a um Cristo extremamente difuso e diluído através de suas práticas. Há uma verbalização que segue a Jesus, há um pronunciamento de que segue a Jesus, mas na prática, no convívio, nas relações estabelecidas dentro e fora da igreja, parece-nos que essa verbalização de seguir a Jesus, ela não é equacionada com a vida. Há muitas pessoas que estão abarrotando os templos, que afirmam: eu sigo a Jesus, Ele é o projeto mais fascinante da minha vida, mas no dia a dia, no trabalho, em casa, nas relações estabelecidas, nas lutas que se apresentam diariamente, a prática está muito distante dessa pública verbalização. Há uma necessidade desta manhã, irmãos, de reiterar ao coração de cada crente, aqui ao meu coração também, de que seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Nada se compara, sucesso profissional, sucesso familiar, nada se compara. Mas pastor, não é importante o sucesso familiar? Nós entendemos que quando nós seguimos a Jesus, todas essas coisas vêm a reboque, porque a palavra de Deus nos promete: buscai em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas, queridos, nós precisamos crer, o Senhor acrescentará dia após dia. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio nessa palavra. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Domingo passado, irmãos, depois da ministração à noite, eu citei um fato histórico que nós podemos lembrar aqui, aplicável aqui, de um grande avivalista chamado John Wesley, que viveu ali na Inglaterra no século XVIII. Nós dizíamos e falávamos sobre isso. John Wesley estava ali inserido dentro de uma sociedade conturbada por algumas questões que marcaram aquela sociedade do século XVIII. Revolução Industrial, ali um ambiente que crescia o número dos desempregados. Diz a história que a Inglaterra estava cheia de mendigos itinerários, de políticos corruptos, de vícios, de violência generalizada. E Wesley estava ali num contexto em que até mesmo as denominações evangélicas estavam definhando. E é interessante, irmãos, como esse homem chamado por Deus para influenciar, para pregar, não só ele, mas toda aquela sociedade que se afirmava e verbalizava que seguir a Jesus era o mais fascinante projeto de vida. Nós percebemos naquele contexto, século XVIII, o cristianismo estava sendo influenciado de maneira alarmante, irmãos, pela apatia religiosa, pela falta de prática. Havia uma verbalização que seguir a Jesus era de fato um projeto de vida, mas na prática havia ali uma degradação moral nos comportamentos. Eram crentes dentro da igreja, e isso não trazia influência para aquela sociedade extremamente corrompida e afastada de Deus. O que é que surge? Surge aquele homem chamado, e sobressai, aquele avivalista chamado John Wesley, que ali mesmo, muito jovem, na Universidade de Oxford, ele falava sobre Cristo, ele pregava sobre Cristo, ele tinha um afã evangelístico muito grande, ele tinha um desejo de seguir a Jesus. E um dos testemunhos mais vívidos de John Wesley foi quando ele, ainda muito jovem, irmãos, ainda na sua juventude, ele assenta no seu coração o desejo de evangelizar
os indígenas lá nos Estados Unidos. O que é que ele faz? Ele não pensa duas vezes, ele procura os meios, ele toma uma embarcação, toma um navio, ele vai para os Estados Unidos, ele atravessa o Oceano Atlântico com o desejo de formar ali, entre os indígenas, comunidades cristãs. Note bem, querido, ele deixa o seu convívio, ele deixa o conforto da família, porque há um afã evangelístico no coração de John Wesley para pregar, para pronunciar, para ser um missionário naquele contexto. O que é que acontece, irmãos? Ele vai lá, passa um período, e depois desse período ele volta, ele toma a embarcação, ele pega o caminho de volta para a Inglaterra. O que me chama a atenção é que os historiadores vão dizer o seguinte, que mesmo depois de um projeto missionário desse, diz a história que John Wesley não gozava de paz. Eu estou falando de alguém que resolveu deixar tudo e evangelizar povos indígenas, mas diz a história que ele não tinha paz, faltava-lhe alguma coisa. Ele falava de Jesus, ele pregava Jesus, ele era liderança da igreja ali na Inglaterra, mas o seu coração estava extremamente conturbado. No seu interior habitavam horrendas dúvidas em relação à sua relação com Deus. E depois desse período, no retorno para a Inglaterra, diz ali a história que um homem muito simples estava naquela embarcação. E diz a história que esse homem começa a falar de Jesus para John Wesley, dizendo: olha, Jesus, ele é a razão da minha vida. E diz lá que esse homem falou de Jesus com calor, com convicção, com paixão, com fé. E aquele simples homem, ele influencia o coração de John Wesley de tal forma que ele volta para a Inglaterra, não impactado por aquele projeto missionário, mas John Wesley volta para a Inglaterra, impactado por causa dessa conversa, em que Deus usa esse homem simples, mas que de fato Jesus era o sentido da sua vida. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Sabe o que Deus faz? Deus invade o coração de John Wesley, e houve uma mudança radical, houve uma revolução na vida de John Wesley. E nós conhecemos a história, as implicações, tremendas implicações na própria história da Inglaterra, porque este homem teve um contato com este outro homem, em que Jesus de fato era o centro e o Senhor de sua vida. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Sabe o que eu lembro, irmãos? Eu lembro de Paulo. O texto que nós lemos aqui nos fala de um homem também extremamente impactado por Jesus. Eu quero lhe dizer nessa manhã que independe do cargo que nós ocupamos, irmãos. John Wesley era um missionário que deixa a Inglaterra, vai para os Estados Unidos, vai evangelizar os indígenas. Por certo, se ele fosse membro desta igreja, nós diríamos: ali vai um homem extremamente comprometido com Jesus, mas lhe faltava intimidade mais profunda com Jesus. Quero lhes falar nesta manhã sobre alguém que de fato tinha Jesus como o mais fascinante projeto de vida. Se você olhar para o texto, irmãos, Paulo vai dizer no versículo 2 do capítulo 2 da sua primeira epístola: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por que esse texto é tão importante, pastor? Porque nesse texto, irmãos, nós temos o cerne da mensagem cristã aqui. Em outras palavras, Paulo sintetizou a sua pregação. Olha, o texto está bem dividido aqui didaticamente na pessoa e na obra de Cristo Jesus. É nesse contexto, irmãos, que o apóstolo Paulo apresenta o caráter da sua pregação. O caráter da sua pregação não tinha outro tema que não fosse Jesus, irmãos. Eu quero que você lembre um pouquinho desse contexto. Eu estou falando de Corinto, que era um dos mais importantes centros da filosofia grega. E por que eu lhe digo isso nessa manhã? Porque nesse contexto,
essa cidade, esse contexto dava grande importância aos grandes filósofos, aos grandes pensadores, aos grandes oradores. Eles gostavam de ouvir, era contextual deles, belos discursos, rebuscados discursos. Eles valorizavam as mentes pensantes de sua época. E além da influência filosófica na religião, nós percebemos que Paulo estava inserido numa igreja em que os falsos profetas sorrateiramente procuravam impedir a mensagem de Jesus. Paulo se levanta como boca de Deus. Paulo não se levanta com conhecimento humano. Paulo não diz, olha, o centro da minha mensagem é o conhecimento, e Paulo tinha know-how para dizer isso, irmãos. Paulo era um conhecedor da filosofia, mas não, Paulo se levanta nesse contexto em que o conhecimento era destacado para dizer, eu decidi nada saber. Vocês percebem, irmãos, como nós queremos muitas vezes, em alguns contextos, nós queremos mostrar para as pessoas que nós sabemos. Nós temos medo de ficar para trás. Já perceberam isso, irmãos? O que é que ele está pensando? Eu sou crente, mas não sou burro, não. Paulo diz, eu decidi nada saber. Paulo diz, tudo que eu sei, tudo que eu conheço, tudo que eu já estudei, toda a minha criação, toda a minha bagagem intelectual, é como um refúgio, é como esterco diante da glória de Deus. Desculpa a palavra, porque foi Paulo que disse isso, tá? Não é nada. Toda a minha capacidade intelectual comparado à obra de Cristo, à pessoa de Jesus, não é nada. Eu estava pensando sobre isso, irmãos, e fazendo um link para os nossos dias, é que a integridade do Evangelho, no tempo de Paulo, estava comprometida como a nossa integridade do Evangelho está comprometida nos nossos dias. Se não vejamos, há um Evangelho misturado com filosofia. A isso, nós, aqui em Paulo, no nosso tempo, nós chamamos de liberalismo teológico. Quanto liberalismo teológico, irmãos! No tempo de Paulo, havia um evangelho misturado com ideologias políticas. No nosso tempo, tem gente misturando as coisas, pegando como bagagem, quem sabe, até a teologia da libertação. Nós precisamos entender que uma coisa não pode estar submetida a outra, irmãos, e seja bendito o nome do Senhor para sempre. Nós vivemos hoje um evangelho misturado com experiências espirituais. A isso nós chamamos hoje de neopentecostalismo. Tem gente que quer ter experiências, tem gente que quer vir para o culto para ficar arrepiado, tem gente que quer vir para o culto para ouvir Deus falou, quer lhe dizer, Deus está falando, a palavra está aberta nessa manhã. Nós não precisamos de complementos, de experiências místicas, de ficar arrepiado, de alguém se levantar no meio do templo, de acontecer uma coisa extraordinária. Eu quero lhe dizer que nessa manhã a coisa mais extraordinária do mundo está acontecendo. A palavra de Deus está sendo ministrada e isso nos basta, aleluia. Nós não precisamos de complementos mais. No tempo de Paulo, aqui em nosso tempo também, há uma mistura de um misticismo que tem assolado a igreja. Eu quero lhe dizer que nós não precisamos disso, irmãos. O que nós precisamos é da palavra. E sabe que a palavra é comparada a uma rocha que sustenta a casa, que mesmo atingida por chuvas torrenciais, por rios que transbordam, com vento que bate com ímpeto contra essa casa, como homem prudente que guarda a palavra, ela não cai, porque quem sustenta as nossas vidas é Cristo, e Ele é a nossa rocha, aleluia. Há também o evangelho misturado com pragmatismo, igreja mercado, irmãos, nos nossos dias. No tempo de Paulo tinha isso também, irmãos. Igreja mercado, igreja que vende Jesus. Alguém já disse, acho que foi Hernandes Dias Lopes, que o púlpito virou um balcão e o pastor virou vendedor de sonhos. Tem até um livro, né? Vendedor de sonhos. Virou um vendedor. Olha, venha, eu lhe prometo isso, aquilo. Sonhos e sonhos e sonhos. Aqui não é um espaço para a venda de sonhos. Aqui é um lugar para lhe dizer: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus, aleluia. O que é que Paulo diz? Eu decidi nada saber. Eu quero dizer duas verdades bem pontuais aqui para a gente nessa manhã. Ou seja, o conteúdo da mensagem de Paulo era Jesus e este crucificado.
Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Por duas razões que estão apresentadas aqui no texto. Olhem comigo, a parte A do versículo 2. Nos diz a palavra, parte A: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Vamos repetir comigo, toda a igreja. Porque decidi nada saber entre vós, senão. Há dois temas aqui básicos, claros, pedagogicamente falando aqui, divididos no texto. É que Paulo trata sobre o caráter da sua pregação, e ele divide esse caráter em duas verdades. Primeiro, Paulo trata sobre a pessoa de Jesus. Se você perceber, é interessante como Paulo começa esse versículo 2. Paulo declara publicamente que ele não havia aparecido em Corinto com a mensagem apresentada com sublime eloquência ou sabedoria. Note bem, querido, Paulo estava no contexto, repito, em que a eloquência, a sabedoria humana era muito destacada. Paulo se levanta na contramão desse mundo. Olha, faça um link, nós precisamos nos apresentar na contramão desse mundo. Paulo se apresenta nesse texto aqui, trazendo uma mensagem simples, para que as pessoas possam entender que de fato Jesus era a base de sua vida, que a sua oração não era capaz de persuadir, de mudar ninguém. Ele apresenta Jesus. Algumas pessoas tentam adaptar a mensagem, algumas pessoas tentam apresentar uma mensagem convidativa aos corações. Querido, apresentar Jesus em alguns momentos irá entrar em rota de colisão com esse mundo. Apresentar Jesus muitas vezes na nossa relação com o mundo irá degringolar, porque Jesus jamais irá se adaptar ao contexto do mundo. Jesus é o Senhor de todas as coisas, aleluia. E Paulo diz: eu decidi nada saber. Não é a minha eloquência, não é a minha capacidade intelectual, não é a minha bagagem, o meu know-how, o meu conhecimento, a minha capacidade de trazer ideias, nada disso importa. Eu decidi nada saber disso, eu decidi apresentar Jesus. Olha o que ele diz: se não a Jesus Cristo. Há um comentarista bíblico chamado Simon Kistemaker, que eu gosto muito dele, irmãos. Ele fala o seguinte: os substantivos eloquência e sabedoria descrevem as qualidades verbais e a acuidade mental de um orador. As duas expressões referem-se a palavras que vêm dos lábios de um orador e a pensamentos que formam sentenças com palavras. Diz mais ele, Paulo, muitas vezes demonstra em suas epístolas que é um homem sábio, eloquente. Todavia, neste contexto, ele diz e se refere aos receptores destas palavras, que não era movido pela oratória e a filosofia grega, ele era movido e dirigido pela simplicidade e a clareza da mensagem de Jesus Cristo, porque quem salva o mais perdido pecador é Jesus, aleluia. Paulo se levanta para dizer: é Jesus que muda. Eu quero lhe dizer nessa manhã, querido, não é a sua capacidade, não é você que vai mudar o coração dos teus familiares, não é porque você conhece história, não é porque você é de uma igreja reformada, que você tem uma herança reformada. Olha aqui para mim, querido, quem vai mudar a vida dos teus familiares é Jesus. O nome de Jesus é poderoso, aleluia. Apresenta Jesus. A pastora, apresentar Jesus é uma mensagem que não é tão aceitável pelas pessoas. É Jesus que vai agir, querido. O que é que Paulo diz? Eu decidi nada saber. Se você pega esse texto e ler de maneira inadvertida, parece que Paulo era alguém anti-intelectual. Repito, esse seria o último caso de Paulo. Pega as epístolas de Paulo. Paulo havia recebido uma formação em Jerusalém intensa, prolongada. Paulo tinha uma bagagem intelectual fantástica. Se você ler Atos capítulo 17, ele vai discutir ali no Areópago, em Atenas, com os pensadores. Ele vai pegar ali aquela figura ali, aquele altar ao Deus desconhecido, e faz uma tese para apresentar Jesus, Criador, ou Criador, melhor dizendo, todas as coisas.
Paulo tinha conhecimento, irmãos, mas ele diz assim: olha, eu não quero usar metodologias dos pensadores atenienses, eu não quero adotar filosofias humanas, eu quero apresentar Jesus. Olha para o texto, olha o contexto imediato, versículo 1, acompanha comigo, verso 1, para que possamos assim reforçar o que nós estamos lhe dizendo nessa manhã. Presta atenção: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão pessoa, a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, aleluia, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Você pode dizer amém por essa palavra? Isso acontece, irmãos, quando as pessoas seguem a homens. E uma vez eu ouvi uma expressão, misericórdia, irmãos, de um membro que disse assim para um pastor, é fato: pastor, eu gosto tanto do senhor, que eu vou até para o inferno com o senhor. Misericórdia. Vá sozinho, meu irmão, vá sozinho, não leve mais ninguém. Eu vou até para o inferno com o senhor. Vai gostar do pastor outro canto, irmão. Tem gente que segue a homens. Eu conheço fatos e histórias de líderes que caíram e levaram um bando com eles, e que falaram assim: eu fiquei extremamente decepcionado porque a minha maior referência caiu. Olha para mim, querida, a nossa maior referência tem nome, é Jesus. É Jesus. Paulo se levanta nesse contexto de sabedoria para dizer: eu apresento é Jesus. Nós estamos aqui dominicalmente não apresentando uma denominação, irmãos, estamos apresentando Jesus. Eu estou lhe dizendo nessa manhã que quem pode mudar a própria história da igreja é Jesus. Quem muda as nossas famílias, Jesus. Quem transforma a sociedade, Jesus. O nome de Jesus é poderoso, aleluia. A primeira coisa que Paulo quer nos ensinar nesse texto é que ele apresenta a pessoa de Jesus. A teologia chama o estudo de Jesus de cristologia. A sistematização nos apresenta a cristologia. Estuda sobre Jesus, leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e quando terminar, pastor, leia de novo Mateus, Marcos, Lucas e João, e quando terminar, leia de novo Mateus, Marcos, Lucas e João. Estude sobre Jesus, entenda o comportamento de Jesus, a vida de Jesus nos inspira. Por isso que eu estou aqui para lhe dizer: seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida, aleluia. Mas o que é que Paulo faz mais, irmãos? Em último lugar, além de apresentar a pessoa de Jesus, não menos importante, irmãos, Paulo apresenta e trata em sua fala aqui sobre a obra de Jesus. Olha para o verso 2 de novo, para que possamos assim fechar essa ministração nessa manhã. Diz Paulo: olha a pessoa, porque decidi nada saber entre vós, não é conhecimento humano, senão a Jesus Cristo, a pessoa. Olha a obra, e este crucificado. Jesus está intimamente ligado com a sua obra, irmãos. Em outras palavras, Paulo diz que viera pregar as boas novas do Cristo crucificado. Olha lá no verso 23 do capítulo 1, é só voltar um pouco aí, querido, verso 23, quando o contexto aqui, essa seção fala sobre a mensagem da cruz. O verso 23 está escrito: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Presta atenção, querido, a mensagem da cruz em nenhum momento da história foi aceitada assim com muita alegria, não, ela não foi recebida com alegria, sempre trouxe reações as mais diversas desse mundo que não conhece a Jesus Cristo, que não teve experiência com Deus. É interessante, irmãos, olha a linha histórica do apóstolo Paulo. Jesus o havia escolhido para apresentar o nome de Cristo a judeus e a gentios.
gentios. É só estudar Atos capítulo 9, versículo 15, está escrito lá. Ele não designou Paulo para qualquer outra tarefa a não ser essa: apresente Jesus e este crucificado. Paulo não poderia recuar nessa missão, irmãos. Paulo chega a Corinto e Paulo estava disposto a cumprir a agenda que foi colocada pelo próprio Deus, em que Cristo houvera lhe confiado. Paulo se levanta para dizer: o nome é Jesus, mas Jesus tem uma obra. Jesus vai morreu na cruz para salvar as nossas vidas. A obra de Cristo nos traz esperança. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Paulo apresenta o termo aqui, irmãos, crucificado. E este crucificado, eu estava lendo o comentário de João Calvino, irmãos, sobre o termo crucificado, e Calvino vai dizer o seguinte: nenhum tipo de conhecimento, a meu ver, foi tão importante para mim, que me fizesse desejar algo mais além de Cristo, ainda que continuasse crucificado. Nada é mais importante do que a mensagem da cruz. É a cruz que nos traz salvação, é a cruz que nos liga para Deus, é a cruz que traz regeneração, é a cruz que traz propiciação, é a cruz que traz expiação, é a cruz que traz ao coração mais perdido graça e favor que nós não merecemos. Paulo não poderia apresentar outra mensagem que não fosse a mensagem da cruz. Que mensagem era essa, pastor? Que trazia, sabe o que? Escândalo para os judeus, que trazia, sabe o que? Loucura para os gentios. Que mensagem louca, tosca, distorcida, que mensagem de derrota. Somente os piores bandidos eram crucificados, mas Paulo apresentava a mensagem da cruz como a mensagem da esperança, porque seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Aleluia. A obra de Cristo nos apresenta, irmãos, essas duas verdades: propiciação e expiação. Paulo não poderia apresentar outra mensagem. É muito mais do que a morte humana de Jesus, é muito mais do que isso, é algo espiritual, irmãos. O que é propiciação? Propiciação significa desviar a ira através da oferta. É o que a teologia chama de ira satisfeita de Deus em Cristo. É o que a teologia chama de justiça cumprida através do sacrifício. Cristo é de fato a propiciação, irmãos, ele desvia a ira através de sua oferta. É como se Deus olhasse para mim e quisesse manifestar a sua ira, mas todas as vezes que Ele manifesta a sua ira sobrecaiu em Cristo Jesus. Ele foi satisfeito, por isso que nós não perdemos a salvação. Em Cristo nós estamos seguros, por isso que a mensagem é a mensagem da cruz. Aleluia. A cruz é a propiciação pelos nossos pecados, mas a cruz também revela a expiação. O que é expiar, irmãos? É remover de nós o pecado. Expiação satisfaz tanto as demandas do Pai, como as necessidades do povo de Cristo. A cruz traz a expiação dos nossos pecados, eles foram removidos. Alguém pode dizer: pastor, eu não peco mais. Continuamos a pecar, mas todas as vezes que eu peco, eu lembro do que está escrito na palavra: se eu confesso o meu pecado, pela expiação de Jesus, os meus pecados são perdoados. Seja bendito o nome do Senhor. Não existe outra mensagem que nós devemos apresentar como igreja senão a cruz de Cristo. R.C. Sproul afirmou que procurar a glória na cruz de Cristo é virar os valores humanos de cabeça para baixo. Procurar a glória na cruz é virar os conceitos humanos de cabeça para baixo. Se não vivemos num mundo em que diz constantemente a você que você é vencedor, que você pode. Que mensagem tosca, que mensagem tão ínfima, tão pequena, que cruz, que morte, acaba com isso. Não, irmãos, nós entendemos que procurar a glória na cruz de Cristo é virar esses conceitos de cabeça para baixo, mas nós não estamos aqui neste mundo
para subscrevermos os conceitos do mundo. Nós estamos aqui para dizer que seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Aleluia, amém. Sabe o que Paulo vai dizer? Lá em Gálatas 6, versículo 14. Lhe convido para a gente concluir essa palavra. Gálatas 6, versículo 14. Lhe convido a ficar em pé, querido irmão, em nome do Senhor. Gálatas 6, versículo 14. Vamos ler bem forte, todos juntos. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Amém. Vamos repetir mais uma vez, bem forte, queridos. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, pessoa, e este crucificado, obra. Eu não sei como você tem levado a sua vida, querido irmão, no sentido de expor o conceito de sua vida para esse mundo. Porque Paulo vai dizer, como dizíamos lá em Filipenses 3,8, que as coisas deste mundo eram consideradas por ele como esterco, como refúgio. Nada é mais importante nesse mundo do que Jesus. Perceba, irmão, isso é um processo que nós chamamos de santificação. Paulo diz, eu decidir isso. Isso é uma ação constante, diária. É sair de casa dizendo, eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Quem muda é Jesus. É fato, irmãos, nós falamos sobre tantas outras coisas no nosso dia a dia. Paulo tinha esse afã missionário, Paulo tinha esse desejo. Paulo não deixava de falar de Jesus, porque isso era o sentido da sua vida, era algo fascinante para ele. A verdade é que muitas vezes para nós, no dia a dia, nós falamos sobre tudo, mas nós não falamos sobre Jesus. E sabe quem pode salvar? Jesus. Sabe quem muda aquele teu amigo de trabalho, que muda a situação daquela família? Jesus. Sabe quem transforma aquela família que você conhece? Jesus. Sabe quem pode trazer paz à nossa casa? Jesus. Sabe quem pode transformar em um pai extremamente obediente à palavra? Jesus. Sabe quem pode transformar a igreja? Jesus. É Jesus, irmãos, não tem outro nome. Não é nada, nenhuma outra ideia que possa ser acoplada ao nosso sentido de vida que não seja Jesus. Paulo externa a sua alma para dizer, eu decidi entre vocês que são sábios, que são eloquentes, que dão valor às mensagens mais eloquentes, a vocês que valorizam a sabedoria humana, eu decidi nada saber. Pronto. Sabe por quê? Porque para mim, sentido para a vida é Jesus. Qual é o sentido da sua vida? Eu estou aqui para lhe dizer isso nessa manhã, que seguir a Jesus é o que, irmãos? O mais fascinante projeto de vida. Vamos repetir? Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto. Se um pai entende isso, esse pai vai ser diferente. Se uma mãe entende isso, essa mãe vai ser piedosa. Se um filho entende isso, o coração do filho será convertido ao pai, e o coração do pai será convertido ao filho. Se a igreja entende isso, irmãos, esse tempo ficará pequeno em nome do Senhor. Não porque nós defendemos um pragmatismo, porque Deus acrescenta o número dos salvos todos os dias. As pessoas vão procurar esse Jesus porque você é diferente, porque de fato, apesar dos pesares, apesar desse contexto, você ama Jesus. Apesar das crises, sejam elas nas mais diversas camadas ou realidades existenciais, você está seguro, você está firme, porque você entende que o projeto da sua vida é Jesus. Aleluia. Os meus olhos não estão postos neste mundo, que é efêmero, que é passageiro, mas o meu coração é de Jesus. Por isso que Paulo disse, vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim.